Então, falando da Ozox, sobre a Ozox, ela é uma indústria brasileira, olha só, com a sede em Maringá. Então, essa foto aí a primeira fábrica, né, da Ozox. Agora já tem a segunda fábrica, né, lá em Maringá. Então, ó, sendo referência desde 2008 na fabricação de geradores de ozônio com a tecnologia própria, inovadora e 100% nacional. Então, olha só que maravilha, a gente falando de um produto aí brasileiro com a sede aqui em Maringá, né, no Paraná. Então, falar da diretoria da empresa, ó, nós temos o diretor-presidente, Marco Musi, né, o qual sempre está presente aí em todos os nossos eventos aqui da região, no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, enfim, sempre está presente aí nos nossos eventos. O diretor de tecnologia, o Gleidson Oberleite, né, ele que é o cérebro, né, da nossa empresa, onde desenvolveu essa máquina, né, esse nosso aparelho gerador de ozônio, no qual a gente tem levado e mudado a qualidade de vida de muitas pessoas. Então, o nosso negócio sempre foi ozônio, né? Desde o início, desde 2008. Então, o que é o ozônio? O ozônio ele é um composto de três átomos de oxigênio, né? É um super oxigênio, um oxigênio ativado. Ele foi descoberto em 1840 pelo químico alemão Friedrich Christian Schwabe. Após 16 anos, em 1856, o físico Ernst Wert von Siemens criou o primeiro gerador de ozônio. Então, olha só, e isso foi usado na Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1919, já foi se usado no fronte alemão, né? Para quê? Para que não precisasse as amputações, né? Então já foi usado lá na Primeira Guerra Mundial. Então, quando utilizado no ambiente, ele pode auxiliar na neutralização dos micro-organismos, que são os vírus, fungos, as bactérias e as superbactérias. Então, no ambiente, ele vai proporcionar isso para nós, a neutralização de odores. Então, qualquer cheiro de mofo, cigarro, enfim, animais, né? Qualquer odor que tem no ambiente, ele vai neutralizar, combatendo o mofo, a sanitização do ambiente, a purificação do ar. Então, olha só, dentro de casa já é possível você respirar um ar puro para você, para sua família. Com isso também você está respirando diariamente o ozônio, né? Então, ó, purificação do ar, inflamações, né, no quadro respiratório. Pode passar, Zanotti. Então, olha só, falando do quadro respiratório, minha esposa, né, foi na primeira noite resolveu o problema com a rinite alérgica dela, né? Então, foi na primeira noite. Então, ó, dando um giro aí pelo mundo, a gente sempre tem comentado que aqui no Brasil, agora que está cada vez mais, a gente está levando conhecimento, né, para todos, o benefício, né, do ozônio. Então, olha só, hoje a ozonoterapia já é praticada em 23 estados norte-americanos, Estados Unidos, Cuba, os 39 centros médicos, né? Então, todos os hospitais cubanos é feito tratamento com ozônio, aonde é um país pobre, cujo não tem acesso ao medicamento, né? E aí todos os procedimentos feitos lá é feito com ozônio. Então, olha só, e a gente tem aí pesquisas onde está no ranking, né? O Cuba está muito à frente dos Estados Unidos. Espanha, gradativamente incorporada aos hospitais públicos, então, a ozonioterapia vem sendo fortemente utilizada como complementar em tratamento de câncer. Então, a Espanha. Então, falando aí da Itália, os procedimentos diminuiu 60%, 70% das cirurgias, né? Da hérnia de disco, lombalgia, por quê? Porque é feito o tratamento com ozônio
antes de levar para uma cirurgia. Então, Alemanha, Rússia, Ucrânia, Grécia, né? Então, um giro aí pelo mundo para a gente identificar o quanto a gente precisa expandir aqui no Brasil e levar essa informação. Então, aqui nós temos o Dr. Bactéria, né? Para quem está novo aqui na live pela primeira vez, Dr. Bactéria é referência, né? Embaixador da Ozox, e aí nós vamos falar um pouquinho dos produtos da Ozox. Então, desde 2018, nosso carro-chefe é o Ozoxar, né, até hoje. Então, o Ozoxar ele é um aparelho eletrônico que produz através das reações eletroquímicas, né? Então, com uma descarga elétrica, o nosso aparelho, através do ar ambiente, ele gera o ozônio. Então, o aparelho foi projetado para manter os níveis de ozônio no ambiente em concentrações adequadas, que é permitido à exposição humana. Total eficácia e segurança. Então, com um sistema automatizado, permite a higienização do ar em ambientes até 120 metros cúbicos, 40 metros quadrados. Então, um aparelho que ele tem três funções, 15, 30 e 45 minutos. Então, cada uma delas ligado, dependendo do tamanho do ambiente, ele vai fazer 4 ciclos com intervalo de 1 hora. Então, esse é o único gerador projetado especialmente para emitir ozônio em taxas biologicamente compatíveis, sendo então adequado para o uso na presença humana. E aí nós temos o Ozox Multi, né? O que ele vai fazer? Além do ambiente, do ar no ambiente, a ozonização de alimentos e a ozonização da água. Então, o Ozox Multi ele é um gerador aprovado pela exposição humana conforme o laudo da UFF e da Unicamp, que confirmam a emissão de aproximadamente 0,06 ppm, valor considerado seguro, de acordo com a NR15 do Ministério do Trabalho, né, que é 0,08 ppm. Então, com o extensor, um conjunto de pedra ozonizadora, você pode estar fazendo a ozonização nos alimentos e a ozonização na água, que a gente fala que é o nosso tripé da nossa vida hoje, né? O ambiente, o ar, vai tratar os alimentos, tirar todos os agrotóxicos ali dos alimentos, e uma ozonização na água. Então, nós temos o laudo que comprova, né, o laudo de emissividade do nosso aparelho, que é pela Universidade Federal Fluminense. Esse laudo, ele é muito importante, por quê? Porque a gente sabe que tem uma norma, então esse laudo, ele diz que pode a exposição humana pelo fato do nosso aparelho emitir 0,06 ppm. É muito importante a gente sempre ter a mãos ou ter consciência a importância desse laudo para na hora você tirar as objeções, né? Que na hora quando a gente está ali com o cliente ou para um cliente mais profissional na área, a gente, né, mostrar esse laudo aí que é o diferencial, o único aparelho, né, no Brasil que tem o laudo de emissividade. Tanto importante também o nosso laudo de efetividade. Então, mesmo sendo um equipamento de baixa emissividade, nós temos o laudo de efetividade do nosso aparelho, feito pela Unicamp. Então, mesmo sendo 0,06 ppm, baixa emissividade, que pode a exposição humana, mas nós estamos falando de uma molécula superpotente, que é o ozônio. Então, mesmo em baixa quantidade, ele vai eliminar 99,9% de vírus, fungos e bactérias. Então, esse laudo também ele é muito importante, porque comprova a eficácia do nosso aparelho.
E aí nós temos uma linha completa de óleos ozonizados, né? Então, todos os óleos à base girassol passam por um processo específico de ozonização. Então, algum deles aí fica em torno de 10 a 12 horas na máquina, né? Para ozonizar, preserva as propriedades naturais do ozônio, né? Então, é um dos mais eficazes que tem no mercado, são a linha de óleos da Ozox, né? Com isso, eles auxiliam em diversos casos, hidratando, revitalizando e dando mais vida a diferentes tipos de pele. Então, olha só, nós temos 10 óleos diferentes, todos eles com um blend de óleos essenciais, um para cada parte do corpo, né? Então, a gente não vai entrar aqui em detalhes sobre a linha de óleos, mas, ó, antioxidante, o ozônio também estimula as enzimas celulares responsáveis pela eliminação dos radicais livres. Então, o uso tópico dos nossos óleos é um produto 100% natural que degrada derivados de petróleo, como o parabeno, por exemplo. Todos os nossos óleos são aprovados pela Anvisa e contêm óleo de girassol ozonizado, aliado a um processo de blend de óleos essenciais e vegetais. Por esse motivo, são ideais para as rotinas de cuidados pessoais. Então, para quem está conhecendo a linha de óleo, nós aqui em casa usamos quase todos eles e aprovamos a nossa linha de óleos aí ozonizados. Então, falando um pouquinho do que nós temos hoje na mão, para que todos conheçam, né, o potencial que nós temos, o potencial do mercado hoje falando de ozônio. Então, o mercado de ozônio está em crescimento acelerado, tanto no uso residencial, quanto como potencializadores no auxílio a diversas patologias. Então, a crescente conscientização sobre a importância de ambientes limpos e tratamentos naturais está impulsionando uma demanda cada vez maior. Então, a gente sabe que desde 2020 aí a gente passou pela pandemia, então hoje as pessoas estão tendo mais consciência de que precisa ter um ambiente limpo, um ambiente sanitizado. Então, é o que o nosso aparelho faz, é o que nosso aparelho leva à sanitização do ambiente. Com isso, você respirando ozônio, a gente tem inúmeros auxílio aí em diversas patologias, né? Com isso, há uma oportunidade incrível para se envolver nesse setor em expansão e contribuir para um futuro mais saudável. Olha só que maravilha. Então, destaque nas estatísticas, né? Segundo a CNN, desde a pandemia de 2020, 73% dos brasileiros passaram a criar hábitos de limpeza. Foi o que eu citei agora há pouco. Então, todo mundo está tendo mais cuidado. Então, nós temos essa oportunidade num mercado em expansão, né? Então, procurando com que as suas faxinas não fossem mais apenas superficiais, recorrendo a diversas alternativas com o fim de manter o ar do ambiente sempre purificado e sanitizado. É o que o nosso aparelho faz. Aonde não consegue chegar um pano de limpeza, o ozônio ele vai purificar o ar e vai neutralizar tudo que está na superfície, né? Que está no ar. Então, através da Agência Brasil, podemos notar que mais de 60% da população recorreu a terapias alternativas e naturais após a pandemia de 2020. Então, é comum a gente ver ou conversando com nossos clientes que as pessoas hoje elas estão mais abertas a essas alternativas, né? Naturais, né, depois aí da pandemia. Então, a biossegurança é essencial para proteger a saúde, prevenir riscos biológicos e garantir ambientes mais seguros para todos. Então, isso é o que o nosso aparelho entrega, né? Então, da minha parte,
Aqui nós vamos passar, então, falando do modelo de negócio, como funciona o nosso modelo B2C. Agora, essa parte aí é com o nosso líder maior, Gilberto Zanotti, que fala muito bem e vai explicar aí para quem é convidado. Então, a parte falando dos benefícios do ozônio e da nossa empresa, eu digo assim, ela é muito simples. De que forma? Ela é muito prática, é simples o nosso negócio e tem tanto resultado. Então, vou passar a minha vez agora para o Gilberto Zanotti, que ele vai dar sequência aí no nosso modelo de negócio. Beleza, Zanotti? Valeu, pessoal. Vamos seguir firme aí. Obrigado, Rogério. Parabéns aí, top, né? Muito bem explicado. Eu acredito que todos entenderam, né? Isso que é importante, na tranquilidade, né? Para entender o que que é o nosso aparelho, os OX, os benefícios que o ozônio pode estar trazendo e a empresa que nós temos por trás. Isso que é importante, essa é a segurança, né? Então, falando um pouquinho por que que, né, a gente está desenvolvendo esse trabalho, né? E eu vou estar aqui compartilhando o modelo de negócios. Antes mesmo eu de me envolver, eu fui, né, a Cascavel, no Paraná, fiz quase 1.000 quilômetros para tomar a decisão, e lá eu conheci o Rogério também, né, como Everaldo e outras pessoas também, líderes da empresa, Marco Musi, e aí tomamos a decisão. Isso faz 2 anos e alguns dias, né? E a gente está aí colaborando, contribuindo, levando essa informação para o maior número de pessoas possível, para que tenham também os benefícios do ozônio. Então, como funciona o nosso modelo B2C, né? Então, um modelo que vem diretamente da empresa para o consumidor através dos distribuidores. Porque na Usox, o nosso compromisso, qual é o nosso compromisso? Transformar a qualidade de vida das pessoas por meio, então, de produtos ozonizados e sanitizadores. No modelo tradicional de mercado, nós sabemos que o produto sai de uma fábrica, né, onde ele é produzido, para chegar no cliente tem no meio aí vários, né, distribuidores, atacadistas, varejistas, aonde eleva muito o preço do produto. E no modelo da Usox, é fábrica, passa pelo distribuidor, que somos nós temos uma unidade de negócios diretamente para o cliente. Então, com o nosso modelo de negócios, você tem o quê? Uma oportunidade de levar essas soluções inovadoras diretamente para os clientes, fazendo uma diferença na vida, né, nas suas vidas. Como que você vai fazer diferença na vida das pessoas? Olha só, vamos lá. Então, sendo uma unidade de negócio, é isso que nós te convidamos, você que está conhecendo hoje a Ox, né? Ser uma unidade de negócios onde você tem possibilidade de crescimento exponencial ao formar equipes com ganhos ilimitados. Os ganhos é você que determina conforme a sua dedicação, o seu trabalho, o seu foco e o seu empenho, tá? Então, o potencial de ganho recorrente com base nas vendas da equipe, né? Você vai estar formando equipe e vai ter ganhos ali ilimitados. Olha só, flexibilidade e autonomia no trabalho com suporte contínuo da empresa. Eu vou estar falando a seguir. Isso que é bom. Autonomia, né? Ou seja, você é um distribuidor independente. E quais são as suas possibilidades como unidade de negócio? Aí nós vamos relatar aqui, né, nesse ciclo aqui, você vai entender quais as possibilidades que você tem de negócio. Então, primeiro, apresentações dos produtos, do plano de negócios também, quase que diariamente, né? Nós temos onde você tem ganhos, né, no markup que pode chegar a 130%, vamos falar assim, de 100 a 130%, sendo pessoa jurídica, onde também você tem uma loja virtual, que você pode estar fazendo vendas, principalmente à distância, enviando apenas um link, tá? E tendo ganhos excelentes. Novas adesões de unidades de negócio, ou seja, a cada novo membro que você traz para a empresa, que vai adquirir uma unidade de negócio, você vai ter um ganho ali excepcional, que eu vou estar falando a seguir, e ganhos de até
33% na sua equipe. Um terço do que a empresa fatura, né, é a distribuição que nós temos. Campanhas, a empresa tem campanhas, sempre tem campanhas, como está rodando agora, a gente pode estar falando isso no final. Níveis estruturais, ou seja, graduações dentro da empresa, isso é muito bom. Você vai ser reconhecido, vai ser premiado, como por exemplo aqui, ó, First Class é um clube a partir de um determinado nível. Viagens nacionais e viagens internacionais. Isso começou agora, nos últimos 2 meses. Também premiações de carros, iniciou agora. Revista que vai estar saindo a primeira, e muitos líderes vão estar na primeira revista o Oxiano, né? A primeira revista que deverá sair agora no início do ano que vem. E os Rock Experience, que são eventos que a empresa organiza. Tivemos o primeiro esse ano em maio e teremos o evento do ano que vem. E a UniOS, então, que é a Universidade Osóx, onde lá você tem um instituto, né? Onde cuida de toda a sua área de treinamento, tá? Tanto presencial como EAD, tá? Tem aulas e-book, artigos, matérias, né? Conteúdos presenciais, conteúdos regionais também. Então, é a sua universidade para você estar aprendendo. Conhecimento nunca ocupa espaço, né? Aprenda, cresça e compartilhe. Então, nós temos o Neozox que está disponível aí no site Neozox, que você pode estar aprendendo no melhor horário que cabe a você, 24 horas por dia. Qual é o valor da sua adesão? Tá? Eu vou para a próxima página aqui para você entender. Você que está conhecendo, para você se tornar um novo membro na Usox, você vai adquirir uma adesão, tá? Você vai ter uma unidade de negócio no valor de R$ 6.842. Importante frisar que você pode estar iniciando o seu negócio pagando em 10 vezes sem juros. Olha só, 10 vezes sem juros. Você inicia um negócio com possibilidade de ganhos ilimitados. Qual é a sugestão? É que você se dê bem, que você forme equipe e que você venda o máximo de aparelhos. Quantos? Quantos você puder. Tem quem vende 4 por mês, tem quem vende até 20, 30, 40. Mas se você fizer um trabalho dedicado, com foco, você pode muito bem vender um, uma apresentação por dia, até duas, um aparelho por semana, pelo menos. E vendendo um aparelho por semana, você vai estar vendendo 4 aparelhos do mês. O ganho no aparelho é de R$ 3.239, se você for uma pessoa jurídica. E 4 aparelhos, mais uma adesão, uma adesão, um novo membro que você traz para a empresa, você vai estar ganhando aqui, ó, R$ 2.746. Então, o teu ganho no primeiro mês pode ser de 15.684, 15.694 reais. Tem quem supera esse valor. Eu mesmo no primeiro mês deu aproximadamente 20 mil. Tem que superou bem mais do que isso, mas é possível, sim, no primeiro mês, você ter uma renda acima de R$ 15.000. Então, assim, 6.842 é o valor da sua adesão. Quando você traz um novo membro, como eu falei, teu ganho é de 40%, 2.736. Então, automaticamente você está licenciado, você tem a sua unidade de negócios. E aí, toda vez que esse membro que você traz para a empresa, seu filho dentro do negócio, né? Na nomenclatura é filho, neto, bisneto, toda vez que ele fizer compras, você vai ter um ganho recorrente de 10%. Mas o filho do seu filho, que é seu neto, também você vai ter um ganho de 5%. E no seu bisneto, 5%. Ou seja, a empresa automaticamente, você está iniciando o negócio, a sua estrutura ainda é pequena, então provavelmente você não tenha pessoa na sua quarta, quinta ou sexta geração. A empresa libera automaticamente 3 gerações, primeira, segunda e terceira geração,
com ganho de 10, 5 e 5%. E aí vamos falar dos níveis estruturais, que eu falei lá no início antes, que você tem na empresa para você estar galgando graduações. Primeiro nível estrutural, primeira graduação é bronze. Para graduar bronze, você tem que fazer uma pontuação de 15 mil pontos, que a cada aparelho acumula 190 pontos, tá? Os olhos, 10 pontos. O tempo aproximado, aqui se fala em 4 meses. Eu cheguei em 3. Tem quem chegou em 4, tem quem chegou em mais tempo, não importa, né? O tempo é o trabalho seu que vai determinar. Mas já como bronze, a empresa libera o quarto nível, com mais 4%, a tua organização está crescendo. A tua remuneração da equipe pode dar de 5 a 10 mil, pode dar 15 também, dependendo da tua estrutura. Ganhos na venda 13.547, tá? Porque como bronze, o importante, você tem mais 5% de desconto na compra da empresa, tá? Então, como pessoa física, você compra o aparelho ao preço normal, 2.945, o multi. Como pessoa jurídica, você já tem 10% de desconto. Olha que maravilha. Então, hoje, a partir do ano que vem, a gente sabe como é que está acontecendo no Brasil, né? Que a grande maioria vai estar numa MEI, pelo menos com inscrição estadual. Aí você tem 10% de desconto e como bronze já mais 5% de desconto. E mais o lucro da adesão, se você somar aqui, pode passar de 20, 30 mil de ganhos no primeiro mês. E tem quem superou isso. O próximo nível é prata, 30 mil pontos. Um ganho que somados aqui pode superar também, né? 30 mil pontos. Libera o quinto nível, 3%. O ouro, tá? 60 mil pontos. Os ganhos aqui podem superar 40, 50 mil, né? Somados todos os bônus aqui, a remuneração da equipe, os ganhos na venda, o lucro da adesão. E que o lucro da adesão é trazendo apenas um por mês. Tem que entrar as 3, 4, 5 no primeiro mês, no segundo mês, então é relativo. O próximo nível da Safira, é o nível onde eu me encontro, 120 mil pontos, 24 meses, a média da aproximada, tem quem vai levar mais tempo, menos tempo, eu levei 15 meses. Aí você já tem um ganho no sexto nível de 3%, que é o limite máximo que a empresa paga até a sexta geração, que somados aqui pode superar 40, 50 mil de ganhos ou até mais, como Safira, tá? E aí sim você entra para um clube do First Class, onde tem, olha, ó, tem até os aplausos, que você tem algumas regalias lá, tá? De eventos, né? Você tá no portal aí do First Class. E aí vem o próximo nível, que é o Ruby, 240 mil pontos aproximadamente 36 meses, o Leonir bateu o Rubi em menos de 2 anos. Meu pai é empresarial. No sexto nível, você já vai ganhar 4%. Os ganhos podem superar 50, 60, 70 mil, tá? E o Rubi ganha o quê? O Rubi já ganha uma viagem internacional. Um prêmio para cônjuge, um prêmio, né, uma viagem internacional, e que aqui tem algumas opções que vão ser escolhidas o ano que vem. Temos já 2 rubis, o Leonir e o Maurício, poderão ter outros rubis para conhecer, né, algum, ou se não, se já conhece, né, estar indo para um desses locais aí, Las Vegas, Orlando, na França, na Itália, na Espanha, no México, e será uma maravilha. Será muito bom viajar ali com o presidente e os graduados Rubi. Esmeralda, 480 mil pontos. Olha que maravilha, que notícia ótima. Não temos esmeralda no Brasil, então a vaga está aberta. Não tem esmeralda, tá? Na sexta geração, a esmeralda ganha 5% e os ganhos aqui somados podem superar 80, 100 mil reais e sei que pode ser até mais do que isso, tá? Só que a esmeralda tem uma premiação bacana, olha só, isso não tinha, tá? Todas essas premiações que eu falei aí, campanhas assim, a empresa iniciou em outubro. Nada mais, nada menos que uma T-Cross, tá? E zerinho, né? E prêmio para o cônjuge e mais uma viagem nacional também. E aí vem a última graduação, que é diamante, 1 milhão de pontos,
tá? Ali, né, somados aqui, pode superar, até que acho que está errado, mais de 60 mil, se o esmeralda está a 80. Então aqui eu vou mandar corrigir, né? Ó, mais de 60. O esmeralda, o diamante pode superar 100, 200 mil reais. Com certeza, é só fazer os cálculos matemáticos aqui para qualquer um, para um bom entendedor, meia palavra basta, né? Nós sabemos que Rubi, né, supera ganhos de 70 mil reais já. Então, quanto é que vai ganhar um esmeralda e um diamante? Até nem é bom colocar esses valores absurdos para não assustar ninguém, mas com certeza, quem bater esmeralda, diamante, a estrutura de negócios é grande e os ganhos, né, são excepcionais, tá? E aí vem pro diamante, nada mais, nada menos que, nada mais, nada menos que, olha, ó o ronco, que tal? Nada mais, nada menos que uma X2 BMW 2026, tá? Ó, aqui tá 2025, porque seria esse ano, né? E viagem nacional, prêmio para o cônjuge. Então, que bom trabalhar num negócio, numa empresa, aonde a gente é reconhecido desde o primeiro dia de cadastro, aonde começa premiações para quem se gradua ao primeiro nível, que é bronze, que não é tão simples e tão fácil, né? É simples, mas não é tão fácil, mas depende muito do esforço e da dedicação de cada um, tá? Tem que bater o que nem o Rogério, que fez a apresentação, eu sei que ele bateu, se eu não estou enganado, em 3 meses também, tá? Então, assim, nós vamos ter, sim, né, nos próximos ano ou nos próximos anos, diamante, né? Esmeralda, diamante, e vai ser muito bom e a empresa ter o prazer de entregar um automóvel desses para quem bateu o diamante. E a vaga está aberta para qualquer um dos distribuidores aqui, tá bem? Vamos lá. Ó, premiações para cônjuge. Para o homem, né, masculino, seria uma churrasqueira portátil. Te vira aí fazer o churrasco, tá? Prêmio pro feminino, então, relógio Swarovski, é mais ou menos isso, né? Olha só que reloginho, coisa mais linda. E aí nós temos o que na empresa também. Olha que maravilha. Eventos. O ZOC Experience, primeiro aconteceu em maio. Quem esteve no primeiro esteve, né? Não tem como mais estar no primeiro. E o que é o ZOC Experience proporciona aos distribuidores? Experiência, né? Um evento que reúne distribuidores de todo o Brasil, tá? Para uma confraternização que proporciona aí momentos de lazer, e reconhecimentos, premiações. E ó, é só você olhar para as fotos que dá para você entender, né, o que nós estamos falando, que a Zoc Experience é feita de momentos únicos que vão além do negócio, além de negócio, né? Então, é um ambiente bacana e mentorias também que nós tivemos aí com João Branco, Tiago Concer, Sônia Rossi, né? Teremos aí grandes palestrantes, com certeza, no próximo que vai acontecer no final do ano que vem. Provavelmente lá por novembro, tá? E aí vem reconhecimentos, como vocês estão vendo aqui. E por quê? Porque as grandes histórias, elas começam com grandes momentos que a gente marca na vida, né? Olha só esse abraço, sabe que tá marcado? Né, entre os irmãos aí, o Enio e o Marcos Schmidt. A foto aí do Mabu, lá em Foz do Iguaçu, presidente, né? Marco Músico com o Dr. Bactéria, que foi apresentado como embaixador da Osóx. E aí eu vou fazer uma pergunta para você que está pela primeira vez, que fizeram para mim quando fui conhecer em Cascavel, não de repente com essas palavras aqui, mas a pergunta foi feita. E aí, você está preparado para viver essa experiência? Eu lá estava quando fui tomar a decisão. E eu sei que muitos que estão aqui líderes estavam preparados naquele momento. E aqui, cases de sucesso. Porque falar, papagaio fala e repete, né? Mas aqui a gente repete mostrando cases de sucesso. Cases de sucesso de resultados, de benefícios que o Ozônio traz. Nós vamos ter depoimentos após aqui eu falar dos cases de sucesso, que é o que sela o nosso negócio. Porque se o ozônio gerado pelo aparelho os Oxar, os Oxmulti não desse resultado, nós não estaríamos aqui hoje, com certeza. Agora,
O bom é ter esses resultados aqui, ó. Aqui é apenas algum dos maiores líderes da Usox. Tá ali o Rogério, que fez a primeira parte, ó, o Luft. Ele acumulou ganhos aqui de bônus, só de bônus, de 241 mil até o mês passado. Tem a data ali da apuração, tá? Vocês podem observar que agora já é mais. Mas eu sei que, como um bom vendedor que o Rogério é, eu acho que o ganho dele ficou acima desse valor. Então, valeu, né, a pena. O Daniel também aqui, ó, Iscariote, próximo a 400 mil reais. Aí vem o Everaldo, olha aí, ó, próximo a 500 mil reais. E o Everaldo também um bom vendedor que ele ganhou em vendas, se não esse valor, acima talvez desse valor. Ele poderá estar falando aí a seguir que ele vai dar no depoimento, tá? E aí, quem vos fala também, onde o valor está próximo a 400 já lá no escritório virtual. Bagé, próximo a 500 mil, né? Para ser rápido aqui, eu não vou estar falando de cada um, da liderança de cada um desses líderes que estão aqui, que fazem a diferença e trabalham e ajudam a equipe. O Leonir, que é meu pai empresarial, próximo, já com certeza agora passou de 800 mil, né? Tá lá em São Luís do Maranhão. E o Maurício, ó, chegando quase a 2 milhões. Então, você está pronto? Chegou a hora de decidir. Você apenas vai ficar assistindo as oportunidades passarem e as pessoas tendo sucesso, ou você vai tomar a decisão? Então, a oportunidade está na mão de cada um. A mensagem é essa, né? Viva melhor, viva os